Vamos lá. Ok. E aí, gente? Tudo bem? Bem-vindo à aula, né? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Pronto, assim fica melhor. Vamos lá. Para mais uma aula. A nossa classe é a formação do discípulo. Então, né, sempre falo sobre isso. Qualquer teoria, para quem é discípulo de Jesus, é uma teoria bíblica, é para ser aprendida e não só ficar para si mesmo, mas ter oportunidade e o privilégio de passar a outra pessoa. Então, um discípulo de Jesus é aquele que foi discipulado por alguém e também discipula outros, né? Então, por isso, nós buscamos cada vez mais conhecimento para podermos aprender tanto para nós mesmos, como a oportunidade e o privilégio de passar para outras pessoas. Esse é o princípio do discipulado cristão. A carta que nós estamos estudando é a carta aos Filipenses, rumo à maturidade. Nós vamos ver, então, tanto a maturidade de Paulo como a maturidade dos filipenses. Nós podemos perceber na carta. Nós estamos na aula 2, né? E vamos, então, ver no capítulo 1, do verso 12 ao verso 30. Nós vamos experimentar a paz de Deus. Esse contexto vai mostrar bem claro isso, que Deus é que nos dá a paz, apesar das circunstâncias. Então, que o Senhor continue nos abençoando, né? Que o Senhor continue a ministrar as nossas vidas, que o Espírito Santo tenha total liberdade de estar ministrando, de estar nos abrindo a nossa mente para que possamos aprender cada dia mais da palavra de Deus. E outra é aquilo que eu tenho falado, né? Então, eu não vou colocar os textos. A minha intenção é estimular você a abrir a Bíblia na sua casa. O que nós estamos fazendo agora é a forma só online. Nós já tivemos a aula presencial e online também, ao vivo, no domingo. Tá? Então, gostaria de reforçar esse convite. Todo domingo pela manhã, a partir de 10h20 da manhã, né, após o primeiro culto da Primeira Igreja Batista de Florianópolis, nós começamos, então, a EBED. Tá? Então, nós estamos fazendo esse quarto bimestre de forma diferenciada, que é de forma presencial, com restrição de pessoas, e também ao vivo, online, tá? Então, aí temos, e com isso nós estamos lidar com alguns contratempos, e o contratempo é que não deu para ser gravada a aula, então nós estamos gravando hoje, tá? Para alcançar você que não teve presencial e também não viu ao vivo. Então, a oração que faço é que a palavra, né, o ensino da palavra possa realmente ter um alcance, né, devido. E que você possa estar aprendendo juntamente conosco esse ensino das Escrituras, ok? Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Então, voltando, né? Já pegue então sua Bíblia e você vai nos acompanhar com a sua Bíblia aberta. Eu tenho dito, né? Não só eu, mas vários outros. Tem dito que nós estamos vivendo o melhor dos tempos em termos de alcance, né, de acesso às escrituras. Nós temos diversas publicações, né, de Bíblias na forma de papel, diversos valores também. E também temos os aplicativos hoje gratuitos das escrituras, né? Então, nunca se teve tanto acesso às escrituras e, ao mesmo tempo, estamos percebendo que também é pouco conhecimento, assim, pouco interesse. Eu não sei se é uma coisa coligada com a outra, né? Quanto mais a gente tem, menos valor dá. Parece que sim. Então, a Bíblia, né, hoje no aplicativo você
não tem custo, e você pode, qualquer momento, né? Você está com o seu celular, você pode dar uma lida nas escrituras, e isso deveria ser um motivo de privilégio, motivo de crescimento para cada um de nós, né? Motivo de alegria, e que o Senhor possa estar realmente trazendo esse despertar em nossas vidas, né? De reconhecer isso, assim, que momento, privilégio que nós temos. Vivemos num país que dá liberdade de a gente ter alcance e abrir as escrituras para aprender da palavra e também divulgar essa palavra, né? Então, eu gostaria de realmente de incentivar você a estar com a sua Bíblia aberta na classe, tá? Participando da aula. Cristãos como Paulo experimentaram a paz de Cristo em meio aos sofrimentos por causa da sua fé. Como nós vimos na aula anterior, Paulo, um homem de Deus, um missionário de Deus, um homem itinerante, né, um verdadeiro peregrino, né, da palavra de Deus, ele, ao experimentar uma visão de Deus, e essa visão, então, diz para ele passar da Ásia para a Macedônia, que ali as pessoas necessitavam da sua mensagem. Ele, obediente à palavra, vai então à Macedônia, então conhecida Europa hoje, né? E a primeira igreja a ser estabelecida na Europa foi na cidade de Filipos, tá? À beira de um rio. Paulo chegando na cidade, ele costumava chegar na cidade e procurar uma sinagoga, porque ali havia homens e mulheres interessados e conhecedores da palavra de Deus, né? Do Deus de Israel, judeus. E não encontrando na cidade, ele soube que tinha um grupo de reunidos, então, ouvindo a palavra na beira de um rio. Ele vai, então, à beira desse rio, né? E lá ele anuncia a mensagem, anuncia as boas novas de Cristo. E as mulheres que ouviram, uma delas, Lídia, se converte a Cristo. Se converte a Cristo e convida, então, Paulo para estar na casa dela. E Paulo, então, aceita esse convite. Então, o que nós temos aqui é a primeira igreja fundada no continente europeu, foi então em Filipos, na casa de Lídia, né? Louvado a Deus pela forma que Deus faz as coisas, da forma que Deus age, que foge muitas vezes da nossa compreensão. E lá Paulo, então, pregando o evangelho, ele é perseguido, ele é preso, na prisão novamente, um momento difícil da vida de Paulo, né, ser preso, ele foi açoitado também, quer dizer, ele sentiu na pele a injustiça, né, a gente percebe que nem todo preso é preso de forma justa, né, Paulo foi preso e não foi de forma justa, e lá Deus se mostrou presente, mostrou um Deus poderoso, um Deus que tem um controle total e soberania total sobre nossas vidas. Então acontece um grande terremoto, as cadeias, a cadeia é aberta, né? As portas são abertas, algemas também são abertas, né? E Paulo se encontra livre, e nisso tudo um homem fica estarrecido, que é o carcereiro, de ser testemunho ocular desse fato, né? De repente vê os seus presos soltos, ele tenta o suicídio. Paulo poderia facilmente deixar que isso acontecesse, né? Já que ele era o algoz de Paulo, não, Paulo intercede por ele, fala, não, né? Não permite que ele se suicide, prega o evangelho a ele, a casa desse carcereiro, então, se converte a Cristo, e aí nós temos, então, um acréscimo a essa igreja de Filipenses, né? Da cidade de Filipos. E aí é o contexto, então, desse primeiro capítulo de Filipenses, tá? Quando ele escreveu esta carta, o apóstolo Paulo se encontrava preso, no capítulo 1, verso 12 ao 15. Então, quando ele escreve, então esse era o relato do começo da igreja de Filipenses, onde ele experimenta a prisão, e mais tarde, então, nós temos de novo, encontramos Paulo preso, né? Quer dizer, um homem que realmente abdicou da sua vida em prol da mensagem do evangelho, né? E sofreu profundamente por isso. Mas mesmo assim, Deus dava paz ao seu coração, Deus fortalecia a sua fé e a sua esperança. E Paulo continuava, então, falando em prol do evangelho. Então, vamos ler juntamente comigo, né, no verso 12 ao verso 15 da sua Bíblia, de Filipenses.
Diz assim, então, a palavra de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, Paulo tinha em mente quem? Os filipenses. E pelo que parece, os filipenses também ficaram sabendo dessa prisão de Paulo. E como a figura de Paulo era uma figura muito querida, muito importante na vida dos filipenses, sem dúvida causou um desalento, causou uma falta de paz, causou um desconforto ao saber que Paulo estava preso e poderia não mais os filipenses poderiam não mais encontrar Paulo, né? Porque Paulo poderia perder sua vida na prisão. Como eu disse, né, a prisão ele é um lugar hostil, tá? Se nós olharmos nossas prisões mesmo no Brasil, então, horrorosas, né? E dentro desse contexto que os filipenses olhavam para aquela situação. E Paulo, então, os conforta, né? Dizendo muito claro para eles, olha, irmãos, eu quero que vocês saibam, fiquem tranquilos, tá? Que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aí eu pergunto, como assim? Né? Como assim? Como assim? Como assim? Como tem o Evangelho tem progredido nessa situação onde você se encontra preso, Paulo? Onde você não tem acesso mais às suas viagens, a pregar o Evangelho, a fundar novas igrejas? Como assim? Aí Paulo, então, dá continuidade. Ele, olha, eu estou preso, sim, mas aqui eu também tenho a oportunidade de pregar o Evangelho, porque a guarda pretoriana. Então, isso não é um ou dois guardas, são vários guardas, porque havia troca de turnos, né? Dizem que tinha um número expressivo de guardas. Então, esses guardas ouviram do Evangelho e sabem qual o motivo dele estar preso. Quer dizer, Paulo ainda testemunhou, eu não estou aqui porque sou um criminoso, não, eu estou aqui de forma injusta, porque eu prego esse Cristo. Então, ele fala desse Cristo que ele, então, por motivo, então, pelo qual ele se encontra preso. Olha só que fantástico, né? Criar oportunidades, né? Apesar das circunstâncias, criar oportunidade para que o evangelho seja pregado. E Paulo, então, discernia isso de uma forma espetacular, assim. Paulo é um grande exemplo de um homem que sagaz, um homem que tinha uma inteligência ímpar, assim, um homem que discernia o seu tempo, as oportunidades, e é um homem super corajoso, né? Então, ele continua no verso 14, os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, olha, filipenses, como esses aqui, eu quero que aconteça com vocês também. As pessoas estão sabendo, já souberam como chegou a vocês, chegou a outras pessoas que eu me encontro preso. Mas isso, para essas pessoas, tem trazido uma motivação ainda maior. Quer dizer, eles têm se fortalecido com essa situação. Para aí, nosso grande missionário, Paulo, está preso, o evangelho não vai ficar desprovido de pessoas. Vamos dar continuidade à missão de Paulo. E muitas pessoas, segundo o mesmo Paulo falando, motivados pelo Senhor, pregavam o evangelho. Olha só que fantástico. Olha só como nas entrelinhas, né, como dentro do contexto nós podemos ver Deus, gente. Deus agindo. E Deus sempre age assim. Ele age assim em nossas vidas. Ele age assim com o progresso do evangelho mesmo. Nós hoje vivemos num contexto difícil, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Nós temos aí uma enfermidade estranha a todos nós, que nos prendeu, né? Entre aspas, nos prendeu em casa. Esse isolamento social que hoje nós já estamos chateados por estarmos vivendo isso. Pessoas estão perdendo suas vidas, quer dizer, que o Senhor console o coração das suas familiares, né? Nós estamos limitados hoje com essa situação e também desconfiados, né? Porque quando que terão a vacina? Será que a vacina que estão fazendo realmente vai ser uma boa vacina? Vai fazer resultado? Há uma dúvida no ar, nós estamos inseguros quanto ao futuro, né? Tem a questão econômica, a questão política,
Mas, amados, e o que nos dá paz, isso que eu falo assim, de o privilégio de sermos cristãos. Apesar de tudo isso, tem o mais de Deus, né? Mas Deus está nas entrelinhas. Deus está movendo a história. Deus não é ausente, pelo contrário, nós cremos um Deus totalmente presente e com um plano maravilhoso para cada um de nós, que um dia estarmos com Cristo, né? E a sua igreja, então, continua uma igreja operante, uma igreja abençoadora, apesar das circunstâncias. Ok? Amém por isso? Vamos lá, então. O progresso do evangelho, nós vemos, então, no verso 15 ao verso 26. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros a fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por motivos egoístas, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar. É o que o texto fala, né? Então, assim, verso 18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então, dentro desse contexto, nós precisamos entender que Paulo é preso, então é uma situação adversa que causou nos ouvintes, né, daquela época um temor, porque Paulo corria risco de vida, e também o evangelho poderia se findar ali, né, com um grande mensageiro preso e morto, possivelmente. Então, Paulo fortalece, dizendo, olha, as pessoas, apesar das circunstâncias, as pessoas estão vendo para o meu testemunho de vida, e estão se fortalecendo, então as pessoas estão pregando por amor, né, ao evangelho, vamos dar continuidade a isso, essa palavra não morre aqui, ela vai continuar fazendo diferença na vida das pessoas, transformando vidas. E Paulo fala assim, ó, e tem outros que por inveja, aí é um contexto muito particular, tá? Pessoas que não gostavam de Paulo, pessoas que desacreditavam, então, a mensagem de Paulo, isso aconteceu, a gente vê isso também na igreja de Coríntios. Paulo não era unanimidade, não, né? E aí parece que ele se chateia com essa situação, tá? Essas pessoas estão motivadas, já que fala de motivo egoísta, pregam o evangelho. E por fim ele fala assim, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Ok? Então nós encontramos esses dois grupos de pessoas. Só que, infelizmente, muitos hoje usam esse verso fora de contexto para usar de pretexto para suas mensagens. Que tem pessoas hoje, né, tem igrejas hoje se dizendo evangélicas, cristãs, e pregam uma doutrina contrária às escrituras. Eles falam em nome de Jesus, pregam a palavra de Deus, mas eles distorcem a palavra de Deus por práticas que não são bíblicas, né? Pessoas que ficam criando artifícios para a palavra de Deus. Pessoas que exploram da fé das pessoas, da boa vontade das pessoas. E se passam muitas vezes por ter uma mensagem cristã, passam como se fosse um verdadeiro, um evangelho verdadeiro. E não são. E não são. Esse tipo de evangelho que nós temos hoje aí, das pessoas, então, usarem de artifícios e de doutrinas não cristãs, ela deve ser combatida sim, denunciada sim, não aceita sim. Infelizmente, nós temos deixado passar muito isso, assim, a gente tem escalado, a voz profética tem silenciado nos dias de hoje, as pessoas estão misturando a fé, colocando Jesus com outros princípios não cristãos, com outras espiritualidades, fazendo uma salada uma salada ruim, né, amarga da palavra de Deus, do contexto da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus, e nós temos deixado passar em branco, e usando muitas vezes esse texto aqui, ó, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Não! Um falso evangelho não é o evangelho. Um falso Jesus não é o Jesus das Escrituras.
Nós precisamos discernir, porque esse foi o grande problema também da igreja cristã nos primórdios, no início da era cristã, da igreja cristã. Vários falsos ensinamentos foram introduzidos nesse contexto da igreja chamada primitiva. E os homens e mulheres, então, combateram firmemente essas falsos ensinos. E nós deveríamos discernir isso também, em nome de Jesus, ousar a denunciar aquele ensinamento que não é bíblico, que não é cristão, que não condiz com a palavra de Deus. Então, né, se você já usou, ou se conhece alguém que usa esse texto fora de contexto, repreende, não. O texto está falando de pessoas que tinham motivos pessoais errados em relação a Paulo e por isso estavam pregando o evangelho, e Paulo fala, olha, a motivação delas não é mais louvável, não é tão louvável, mas ele não está questionando a pregação dessas pessoas. Ele está dizendo, olha, eles estão pregando o evangelho. Né? Isso que importa. Realmente. Se você tem aí de repente questões institucionais, né, denominacionais, você discorda, né, de uma prática ou outra de uma determinada instituição religiosa, cristã, é só uma discordância, é só um jeito diferente de você, que você não aprova. Mas não que eles não estão pregando o evangelho. Então, há uma distinção entre os fatos. Né? Tem formas de pregar o evangelho que muitas vezes não nos agradam, mas eles estão pregando o evangelho e pessoas estão sendo alcançadas e se enquadrando nesse formato. Isso é bíblico, isso é real, isso é louvável. Tá? Mas aqueles que pregam, então, um evangelho contrário à doutrina cristã, contrário às escrituras, esse precisa ser, sim, denunciado. Tá? E o interessante, ao voltarmos para o texto, é que realmente o progresso do evangelho, né, o avanço do evangelho, apesar das circunstâncias, continuou. E a Europa, né, foi alcançada por Jesus Cristo, e nós fomos alcançados por Jesus Cristo com esse passado, com esse terreno, né, não tão adequado, inóspito, mas um terreno fértil, né? Um terreno fértil. E nós só temos que agradecer a Deus pela soberania dele, por homens e mulheres acreditarem dessa forma, tá? O texto continua: exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho, do verso 27 ao 30. Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito e a minha ausência, fique sabendo que vocês permaneçam firmes no só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês é de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então, Paulo tem um discernimento enorme do contexto que os filipenses estavam passando. E da situação que eles viviam, né? O tempo que eles viviam. E ele, então, encoraja eles a viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Né? Quer dizer, olha, vocês são um cidadão de Filipos e vocês precisam viver essa cidadania digna do Evangelho de Cristo. E assim deve ser conosco também. Né? É o Evangelho que transforma vidas e produz mudanças profundas nas pessoas e na sociedade. A pregação do Evangelho mostra a revolução causada ao entrar em cada cidade, sendo objeto de ataque das autoridades, dos religiosos e dos políticos. Muitos dos moradores de Filipos eram cidadãos romanos e se orgulhavam dos privilégios e deveres que tinham para com o Estado. Isso era a cidadania. Filipos era um local habitado por oficiais romanos, onde se via uma pequena Roma.
Ali o Estado era mais forte, as determinações imperiais soavam mais rudes. Ali o culto ao imperador era fortíssimo. Os cristãos daquelas localidades, muitas vezes, tinham sérias oposições e dificuldades para se manterem firmes na fé evangélica. Então, como Paulo passava por tribulações, Paulo sabia, então, que os filipenses, por exercer a sua cidadania, também passavam por tribulações, por dificuldades. Então, um encoraja o outro, olha, né, vamos lá. É o que Paulo fala com eles aqui, ó. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Essa mensagem, nós temos isso. Nós também cremos dessa forma, que é um privilégio sofrer em nome de Jesus. É o que Paulo está falando. Olha, vocês têm sido perseguidos, muitas vezes rejeitados. As pessoas têm agido com preconceito com vocês, por vocês então professarem a fé em Cristo. As pessoas não te dão valor devido por você se identificar com Jesus e se dizer cristão. Mas isso faz parte, né? Isso é um privilégio, porque Cristo também sofreu. Cristo também foi rejeitado. Cristo também foi hostilizado. Cristo morreu numa cruz. Ele pagou tudo isso na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou. Então, ele nos dá uma garantia, uma esperança de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, sofrer por amor a Jesus, queridos, é um privilégio. Então, você que está sofrendo por se identificar com Jesus, não se faça de vítima. Reconhecendo sim a sua dor, reconhecendo sim o transtorno, é fato, mas ao mesmo tempo é uma grande alegria nos parecermos com Jesus. Um pouquinho das dores, sentir um pouquinho das ofensas de Jesus. É o que Paulo fala aos filipenses. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Quer dizer, estamos juntos nessa. Estamos juntos nessa. Paulo os encoraja a continuar na luta, junto com ele e com muitos outros que, em outras partes, compartilhavam a mesma fé e a mesma graça de sofrer por Jesus Cristo. Estamos juntos, tem uma galera passando a mesma dificuldade que eu estou passando. E mesmo assim, nós temos pregado, mesmo assim a gente tem visto vidas sendo transformadas, o Evangelho fazendo diferença na vida das pessoas, mudando a vida, e não só a vida das pessoas, como a vida da sociedade em volta dessas pessoas. Esse é o poder do Evangelho, que vai na contramão. Concluindo, queridos, eis um grande desafio para a igreja da atualidade, mostrar a diferença que o Evangelho faz na vida das pessoas e da sociedade. A sociedade atual cultua o prazer, a alegria, o bem-estar. Sofrer é uma palavra que deve ser banida da fé. Para os que creem assim, o cristão que passa por sofrimentos, que enfrenta lutas em sua jornada, ou está em pecado na vida, ou não tem fé. Então, contra esses ensinamentos, nós olhamos para a palavra de Deus, que nos mostra justamente o contrário. Que esses momentos de bonança, isso é graça. Que esses momentos de paz que passamos, isso é graça. Porque o Evangelho, as boas novas, ela confronta. Nem todos estão com o coração aberto para ouvir essa mensagem, a mensagem da renúncia, da cruz. Então, ao falarmos da mensagem, ao pregarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho, muita gente vai se incomodar, muita gente não vai aceitar. E muitos vão nos hostilizar por isso. E aí estamos dispostos a pagar esse preço? Ou queremos dar um jeitinho na palavra de Deus e viver um evangelho cômodo, um evangelho sem incomodação, né? Sem incomodar, sem causar diferença, sem ser exortativo, sem ser um evangelho que
que transforma, que muda corações e que muitas vezes divide famílias. Não é? E aí, queridos, a igreja precisa engajar-se com sua missão, invadindo as cidades com o anúncio do evangelho vivo. E aí, nós vamos ler mais um trecho da palavra de Deus, lá em Filipenses mesmo, que é do verso 19, capítulo 1, verso 19, até o verso 26, que diz assim, então, a palavra de Deus. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sou eu, não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com vocês, com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo, Jesus transborde por minha causa. Olha só, que maturidade desse evangelista. Ele sabia que ele estava correndo risco de vida. Mas ele olha, morrer é fato. Todos nós vamos experimentar a morte. E se eu morrer, Cristo vai ser engrandecido pelo meu corpo, porque eu dei minha vida em prol do Evangelho. Já não sou eu que direciono a minha vida, já não é mais a minha vontade, mas essa é a vontade dele que reina na minha vida. Mas, se eu não morrer, caso eu continue no corpo, eu vou continuar a dar frutos. Vou continuar a pregar o Evangelho e sei que pessoas vão se converter e mais pessoas, então, servirão a Jesus. E por causa de vocês, eu vou permanecer, então. Senhor, me mantenha vivo. E Paulo ainda tinha essa noção de essa esperança tão firme, né? Porque ele ainda tinha essa noção de que um dia ele ia encontrar os filipenses novamente, poderia encontrar os filipenses novamente na sua presença física, né? Então Paulo vai muito além do que nós almejamos na nossa vida. Porque nós muitas vezes falamos da vida como se não houvesse morte e temos uma dificuldade de lidar com a morte, com a perda. E é claro que a perda é muito ruim. Mas para nós, cristãos, a morte é uma nova oportunidade. Paulo chega a dizer que é muito melhor estar com Cristo, porque nós sabemos que estaremos com Cristo. E é infinitamente melhor estar com Cristo. Mas se temos alguma noção de sermos discípulos de Jesus e alguma missão de continuarmos a pregar essa missão, né, de sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos, nós permanecemos, mesmo padecendo neste mundo tão difícil, dias tão cruéis, por amor às pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Então, nossa missão é pregar o Evangelho. Nós não sabemos quem serão os salvos, quem que vai dizer sim à mensagem do Evangelho, quem serão os convertidos nessa nossa caminhada de anunciar a palavra do Evangelho. Nós não sabemos. Mas sabemos que a palavra transforma, que a palavra não volta vazia, que a palavra de Deus ela é a única capaz de realmente transformar o coração do homem. Que mais pessoas, então, possam se converter através desse anúncio da palavra. Que possamos, queridos, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus, apesar de nós, tá? Apesar de nós. Apesar desse jeitão nosso, das nossas falhas, nosso desvio de conduta, nossos maus pensamentos,
nossas más atitudes, que possamos ter um coração arrependido, constrangido diante de Deus, firmes na palavra, firmes no amor de Deus, no perdão de Deus, e possamos juntos, por amor ao próximo, dar continuidade à missão de Deus na nossa vida. O mundo precisa conhecer a paz de Cristo. E ele só vai conhecer a paz de Cristo quando homens e mulheres, como eu e você, nos colocarmos, então, a fazer a sua obra, a sermos um instrumento nas suas mãos. Então, que Deus continue nos abençoando. Que possamos passar pelas provações e combater um bom combate. Guardar a nossa fé. E pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Mesmo. Até o próximo domingo. Que possamos estar juntos lá, na primeira igreja. Que possamos estar aprendendo mais do livro de Filipenses. Aí eu desafio você a estar lendo o livro durante a semana. Seria muito bom se você participasse, né? Você colocasse as pessoas que se inscreveram, então, para estar na aula. Temos um grupo do WhatsApp. Você pode, então, participar, contribuir com o seu discernimento, com o seu conhecimento da palavra, com o seu discernimento, também com o seu estudo da palavra, perguntas, com questionamentos. Isso vai enriquecer muito a nossa aula e com certeza aprenderemos juntos, tá? E é isso aí. Que Deus abençoe. Uma excelente semana, em nome de Jesus.